Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler um lindo trecho de 1 Pedro, capítulo 2, de 15, 16 e 17. 1 Pedro 2, versículos 15, 16 e 17. A Bíblia nos diz o seguinte: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Então nós vemos esse lindo texto da Palavra de Deus para abençoar a sua vida e o seu coração. Siga o nosso facebook.com/meditando em Deus, curta lá, compartilhe esse vídeo, também o nosso canal do YouTube, PR Giovanni, que Deus te abençoe através dessa ministração no nome de Jesus. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida? É que nós façamos o bem, ou seja, possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que realmente tenha um bom testemunho do cristianismo, que seja um exemplo para as pessoas, para que nós possamos tapar a boca à ignorância dos homens insensatos, ou seja, para que ninguém, por mais insensato que seja, possa falar acerca da nossa vida, qualquer tipo de incoerência, falta de integridade, falta de caráter, ou qualquer coisa nesse sentido. O cristão tem que ser alguém de caráter, alguém íntegro, alguém pleno, alguém honesto, alguém correto, uma pessoa que realmente segue a vontade de Deus, a justiça do reino de Deus, é alguém que faz sempre o bem, é um excelente ser humano, é um excelente cidadão, é um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente filho, é um excelente aluno, é um excelente trabalhador no seu trabalho, é uma pessoa que realmente as pessoas querem bem, que glorifiquem a Deus por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, porque você faz aquilo que é correto, porque você tapa a boca daqueles que são ignorantes. Por mais que alguém venha te caluniar, fofocar, murmurar contra você, todas as pessoas que te conhecem realmente vão te respaldar, vão dizer: não, peraí, aquela pessoa é séria, o irmão fulano de tal, esse é um homem de Deus, é um homem honesto, é um homem sincero. É nesse sentido e é nessa dimensão que Deus espera que eu e você vivamos uma vida exemplar, uma vida modelo, uma vida de referência. É assim que a igreja de Jesus precisa ser. Será que você tem sido esse tipo de gente? Será que você tem sido alguém que realmente as pessoas se espelham? Será que você tem sido um modelo, um exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, as mesmas palavras, o mesmo olhar diante das pessoas? É assim que Deus espera que eu e você vivamos. Versículo 16, ele diz: como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Quem é servo de Deus é livre. Quem serve a Jesus é o verdadeiro livre. Porque quem não serve a Jesus está escravo dos seus vícios, das suas compulsões, da sua natureza pecaminosa, está escravo do pecado. Tudo aquilo que te domina se faz o teu Senhor. Se você não domina alguma área da sua vida, essa área vai ser escravizante, vai te escravizar. Você realmente não vai ter a liberdade verdadeira, real, O verdadeiro livre é aquele que tem todas as suas emoções, sentimentos, todos os aspectos da sua vida nas rédeas da sua mão. E não apenas na rédea das suas mãos, na direção e no governo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos governa, é aquele que nos dá liberdade, como livres, diz o apóstolo Pedro, e não tendo a liberdade por cobertura malícia. Ou seja, eu não posso usar da minha liberdade para cair na libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Liberdade é algo bom, é algo que o cristianismo ensina, é algo que a vida nova em Cristo Jesus nos leva. A libertinagem é o mau uso da liberdade, com relação à malícia, à maldade, aos erros, aos pecados, às sujeiras. É alguém que faz mau uso desse dom de Deus chamado liberdade. É claro que a nossa liberdade ela tem os seus limites diante da sociedade, diante dos homens, no reino de Deus. Não é uma liberdade no sentido de que eu posso fazer o que eu quero fazer
e não importa as consequências, não importa o local, o modo, o jeito. Não, não é assim. Toda liberdade tem as suas limitações, né? Tem as suas grades protetoras. Por quê? Porque o mau uso da liberdade pode te arrebentar, pode te destruir, né? Pode destruir a sociedade, pode destruir as pessoas, pode destruir as famílias. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que valorizar o livre-arbítrio, a volição, o poder da vontade, né? A liberdade que nós temos, a nossa liberdade vai até onde infringe a liberdade do outro, até onde, né, bloqueia, atrapalha a liberdade da sociedade, das pessoas, do coletivo. E nós sempre temos que pensar no bem comum, no bem de todos, não apenas no nosso umbigo, no nosso bem-estar, no nosso proveito, né? Como aí os políticos aí, nós vemos aí, politicagem fazendo, cada um pensa em si, cada um quer só encher o seu ventre, cada um quer só os seus próprios interesses e não os interesses da coletividade, da sociedade, das pessoas. Nós temos que ser diferentes, livres, porém sem maldade, sem malícia, não usar da liberdade para cair na libertinagem, mas vivermos verdadeiramente como servos de Deus. E aí ele termina no versículo 17, esse lindo trecho de 3 versículos: honrai a todos. Será que você tem honrado todas as pessoas? Todas as pessoas são dignas de honra, de dignidade. Todo ser humano tem uma dignidade intrínseca dentro de si. E todo ser humano tem que ser tratado com dignidade e honra. Não importa a cor, não importa o credo, não importa a origem hereditária, não importa o seu estado físico, não importa o seu contexto espiritual, não importa a sua religiosidade. Nós temos que ser tolerantes com as diferenças, nós temos que realmente amar as pessoas, independente das suas escolhas. Nós podemos rejeitar o comportamento, a conduta errônea, errada da pessoa, mas a pessoa em si, nós temos que respeitar, honrar. Cada pessoa tem algo tremendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano existe uma dignidade, merece ser honrado, cuidado, resguardado, respeitado. Então nós temos que honrar a todos, é um mandamento divino. Amai a fraternidade, amai os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos seres humanos também, né? Os nossos familiares, os nossos amigos, amai a fraternidade. Fraternidade é isso, esse desejo, né, de estar junto do coletivo, de amar as pessoas, de fazer amizades, fraterno, né? Fala disso, de respeitar os semelhantes, de amar os semelhantes, de entender que o outro é uma extensão de mim mesmo, o outro é um espelho da minha própria pessoa. Quando eu faço mal contra o outro, contra outra pessoa, na verdade eu estou fazendo mal contra mim mesmo, porque o outro é um ser humano, faz parte da mesma espécie, faz parte do mesmo ser coletivo, que é o ser humano, humanidade. Então nós temos que entender isso, amar a fraternidade, amar as pessoas, independente das suas escolhas. Temei a Deus, né? Nós temos que temer ao Senhor, um temor reverente. Peraí, nós temos que ter um temor reverente, um respeito, uma honra, um amor ao Senhor, às pessoas. Honrai ao Rei significa respeito às autoridades. Claro que nós temos que respeitar no sentido de obedecer às leis, né? De realmente respeitarmos as autoridades, mas é claro, podemos ter a nossa opinião, nossa noção crítica com relação àquilo que elas estão fazendo de errado, e nisso nós temos que nos manifestar. Estamos vivendo um estado de direito democrático e por isso nós temos direito de exigir dos nossos governantes seriedade, integridade, o bom uso e a boa gestão dos recursos públicos, que são nossos impostos, são nossos recursos. Nós temos que honrar o rei no sentido de respeitar as autoridades instituídas, as leis, os governos, mas também temos o direito de exigir deles boa gestão, um bom trabalho. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Esses são os desejos de Deus para todos nós. Então, essa é a vontade de Deus. Faça o bem, tape a boca dos ignorantes. Como um ser livre, não use da liberdade para cair na libertinagem, mas viva como um servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que essa palavra seja bênção no teu coração. Siga lá o nosso facebook.com/meditando em Deus, curta, compartilhe o nosso canal Pastor Giovanni no YouTube. Deus te abençoe no nome de Jesus.